Olá, seu Mindo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. E o senhor, como é que está? Tá tranquilo. E aí, como é que... Esperando a chuva. E o dia do gaúcho hoje? Teve churrasco aí ou não? Um pouquinho. É, falaram aí para mim que hoje era o dia do gaúcho. É Hoje é feriado feriado. aí. Então, tá certo. E a dona e a Diva, tá bem? Tá bem, né? Muito bem. Ali conversando com a vizinha ali. Tá certo, tá certo. E aquele rapaz que sempre aparece com o senhor é seu filho, então, não é isso? O Júnior é. O Júnior, tá certo. Eu estava querendo lembrar o nome dele. Muito bem. E aí, quando que o senhor vem para Blumenau? Nós estamos no começo do mês. Tá pensando em Nós vir? temos umas coisas para resolver aqui na nossa casa, aqui, daí Hum, eu ir no começo do mês, que o dia 5 o Nico está no aniversário, né? sim. E Aí, o senhor falou mesmo. Ele está de aniversário, aí o senhor vai vir para aniversário já, né? Aproveitar. é, Tá certo. nós três fizemos aniversário. Olha só. Assim é bom. Assim aproveita bem, né? Muito bem, muito bem. Ele faz aniversário de nascimento e nós de casamento. Olha só. Quantos anos de casado, seu Mindo? 39. 39? É. Parabéns. Graças a Deus a todos. Boa noite. Boa noite, Valdo. Seja bem-vindo. Eu tenho 31 de casamento. Mas um dia eu chego lá. Um dia eu chego aos 39. Ai, que Deus quiser. Isso aí. Olá, boa noite, Jura. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Seu Sérgio, tudo bem? Oi, irmão Mindo, tudo bom? Tudo tranquilo. Joia. Isso aí. Ô, Alex, ele fez uma oração sexta-feira aqui, ele e o Reinaldo. Ó, melhor que tu, cara, ó. Daqui, ó. Ah, é? Maravilhosa. Amém. Maravilhosa. Valeu a tua dedicação, valeu. Tá certo. Porque o difícil Amém. é começar. Sim, é verdade. Que bom. É isso mesmo. Difícil é começar. Mas tudo bem, né? Graças a Deus, a gente está caminhando, estamos bem aqui, viu? Eu tive uma reunião ontem, né, com uns irmãos, alguns irmãos daqui, né, da igreja, e a gente está já começando a planejar aí para começar a voltar a se reunir, ver um local, e assim por diante, né? Voltar aí a reestruturar aos poucos. Vamos ver. Jaraguá não tem aí, né, Alex? Não que eu saiba. Não. Não que eu saiba. É. E aí, Valdo, tá tudo bem por aí? Com a família, com a esposa, os filhos, tudo bem? Hein, seu Valdo, tá me ouvindo? Tudo bem por aí, né? Valdo, quando você vai falar, ela dá uma travada. Então, é a internet que puxa a força aí, você não consegue falar. Muitas vezes não dá para ouvir. Tá vendo? Você vai falar, trava. Eu vou deixar você quietinho. Ei, Alex,
Até parece que sabe quando o irmão Valdo vai falar, né? Então, rapaz, aqui quando você fala, a banda da internet aumenta. Aí é fogo, dá uma travadinha mesmo, né? Mas ele está ouvindo a gente ali, então isso é importante. Boa noite. E aí, grande Reinaldo, boa noite, tudo na paz aí? Tudo firme? Bem, graças a Deus. Tudo bom, seu Lindo, seu Sérgio, demais irmãos e irmãs aí. Seu Mindo falou que ele está... Opa! Seu Mindo falou que ele está planejando passar uns 15 dias na sua casa, mês que vem. Vai ser... Ele pode ficar, ele sabe, mas quando ele vem, ele fica na casa da filha, né? Ele prefere. Não, ele falou 15 dias só na sua, os outros 15 vai ser lá na dela. Demorou, ele sabe que pode ficar. Ah, bom. Agora, quem está brigando com ele é a dona Diva, que está dizendo 15 dias é pouco, temos que ficar 20. Oi! Olá, dona Diva. Tudo na paz aí? Dona Diva. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Estamos brincando aqui. Olá, Júnior. Oi, Tudo bom? bem. Graças a Deus, tudo Ah, jóia. Júnior com a blusa do Grêmio só porque ganhou do Flamengo, né? O fanfarrão. Pois é, cara. Ele torce pro Inter e tá com a blusa do Grêmio. Ele não usa essa camisa o ano inteiro. Aí, quando ganha um time, ele aparece aqui para mostrar. É. Tá bom, tá bom. E aí, o Blumenau, ele usa No Palmeiras. do Palmeiras. Aqui só usa Palmeiras, lógico. Do Palmeiras, por causa Tudo do... bem? É, Bem? por causa do Eu acabo de rir. Ronaldo. O Reinaldo em cima dele. né? Ai. Para que foi mexer com esse negócio de time? Agora pronto, agora deu. Ai. Mas vamos lá. Tudo bem, Virgínia? Como é que você está? Tudo bem, Alex? E vocês, irmãos todos, queridos, tudo bem? Tudo bem. Já começou lá no novo trabalho? Sim, comecei na segunda-feira passada. Hoje são 8 dias já, né? Ah, Comecei que na bom. segunda. Eu tinha entendido errado. Eu achei que você ia começar. Ia começar ainda. Comecei, sim. Estou amando. bom. Muito Ótimo. gostoso. A família é muito boa. Muito Graças bem. a Deus. Você tem ficado lá em Araçoiaba ou vai todo dia? Não, eu vou todo dia. Tá. A gente fez um pacote assim que eles pagam o Uber para mim, né? Porque não tem ônibus. Eu pego 10 horas e saio às 19. Acabei de chegar praticamente, né? Sim. Aí a gente fez assim um bem bolado. Aí eu vou de Uber e volto de Uber. E é uma Tá bênção, né? Porque ônibus, esses horários assim é complicado, né? De uma cidade para outra assim, cidade pequena. É verdade. Mas Aqui graças em a Santa Deus, é um Maria tem absurdo. pouco Uber, viu? Tem mais o 99, e aquele é caríssimo. Então. Olha o meu aqui, Alex. O Alex que sabe assim, a distância. Isso. Eu pago, o máximo que eu pago é 15 e pouco, mas normalmente dá 13,90. Não é muito para mim, assim, porque se eu fosse pegar o ônibus, daria R$11. Certo. Aí você pega 2, ainda te deixa não. longe. É. Entendeu? Aí compensa para a gente, está compensando. Agora, até quando, eu não sei, porque a gasolina está cara, o povo está reclamando. Pois é. Vamos ver. Mas que bom, fico feliz por você, viu? Sandra, tudo bem, Sandra? Como é que você está, querida? Boa noite, cada vez melhor. E o senhor, como é que está, seu Alex? Tudo bem? Graças a Deus, Falta também. na quarta-feira, Sandra. Hoje tudo bem, querido? A Sandra abandonou o grupo. Quarta-feira, Sandra. Quarta-feira Eu não ela só dá calote e fica se justificando aí, dizendo que Não, eu digo que eu não justifico a quarta-feira, que eu não vou mesmo. você está perdendo, é a única. Mas Está sendo muito legal. deve ser. Que Deus abençoe vocês. Está bem, tá bem light. Ele está Bem abençoando. light, bem bom. Oi, Julinha. Olá, Luiz e Nath, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Oi, Luísa, querida, tudo na paz, sim, tudo beleza. Tudo bom, graças a Deus. Boa noite, meus amados. Beijo no coração de todos, amados. Beijo aí, João Verdun.
Boa noite, Alex. Oi, Sandrinha. Beijo no coração, João. Beijo no coração, jura? Aê. Esse João Verdun, irmão nosso, devia ser radialista, né? Esse João Verdun. Viu, Alex? Oi. Se chama Verdun, ele não gosta. É João Verdun. É verdade. Verdun. O nome É lá dele da em inglês França. Então, Verdun, tá certo. Então, vamos afrancesar o nome dele aí, né? Tá ok. A Cleonice também está conosco. Olá, Cleonice. Que Deus te abençoe. Boa noite para todos. Boa. Boa Boa noite, Cleonice. Muito bem. Boa noite. Leandro Rosa também está aqui. Olá, Leandro. Paz em Cristo. Boa noite, Leandro. Amém. Boa noite a todos, hein? Boa noite, João. Novo Hamburgo, esse irmão. Boa noite. Vai pela Novo paz, Hamburgo. Boa noite, Virgínia. Boa Abraço a todos. noite. Bom estar junto. Porque Muito bom. tem o Leandro Rosa de Porto Alegre, né, Alex? Né? Essa é de Novo Hamburgo, né, João? Novo Pela Hamburgo. paz, meu irmão. Tu não precisa Os botar contatos aí, né? do Serjão. Pelo amor, Isso. já sei de onde é. É isso Os aí. contatos do Serjão aqui, que me faz o convite, eu agradeço muito sempre. Às vezes eu não Amém. consigo estar nas aulas. Estou em uma e outra, sabe? A gente Sim, eu sei. às vezes, a gente acontece que a gente também está com visita, às vezes também é meio difícil dar Sim. atenção. Daí é ruim, Perfeito. né? O Mas é importante é Obrigado. estar conectado aí, é estar aproveitando nas várias opções que tem. Isso é muito bom. Muito, Alex, muito. É edificante sempre. Tá? Amém. Obrigado Isso pela mesmo. tua atenção aí para todos com a aula aí, né? Nada. Eu acho que eu tive em Novo Hamburgo já tem umas par de anos, né? Faz uns 7, Sim, eu 8. lembro você veio com o Roberto e a Marisa, né, Alex? Isso. Você teve daquela vez, né? Eu lembro bem. Isso Lembro mesmo. muito. É. Foi ótimo estar junto. Foi rápido, Muito mas bom. a gente aproveitou verdade. essa mensagem, né? Temos aqui também o Eduardo. Que Deus te abençoe, Eduardo. Bom ter você aqui. Boa noite. Seja bem-vindo. Olá, boa noite, a paz a todos, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Noite. Obrigado. Boa noite. Eduardo. Tudo bem? Noite, Eduardo. O nosso Oi, irmão Luiz, oi, Nath, um abraço. Estão aqui com a gente. Bom, Temos aqui o nosso irmão expert aí nas mídias, colabora muito, sempre postando as atividades nos grupos. Nosso irmão Lúcio, de Curitiba. Que Deus te abençoe, Lúcio. Temos aqui também o nosso irmão Newton e a nossa irmã Neia. Boa noite. Bem? Graças boa a noite, Deus. boa noite. Boa noite. Boa noite, Oi. Neia. É isso. Boa noite, irmão. Boa noite. Valeu, Lúcio. Boa noite, viu? Bem-vindo. É isso. O Alex, eu até queria fazer uma pergunta se o Serjão tem compartilhado com o Indomar, será que ele sabe da sua aula aí? O Indomar é um venezuelano que está aqui em São Leopoldo, uma cidade vizinha aqui em Novo Hamburgo. Eu participa Não de tem celular do Indomar, viu? Eu já compartilhei já. Então Eu já tá. compartilhei. Já? Ele pode Já- ter outras aulas, sabe? Ele Sim. deve ter outras Mas aulas. ele está em recuperação, que ele fez uma cirurgia e Isso, é. está bem, graças a Deus. O João Verdun falou que já postou para ele, né, João? Já compartilhei já. Eu então pensei em tá lá. fazer isso hoje, sabe? Eu pensei em fazer isso agora, só, mas então ele já está sabendo. Valeu. Já está sabendo, Um abraço. beleza. Ele Opa. deve ter outras aulas também. Né? Ah, pode ser, tranquilo. Hoje eu sei que o Enio também, ele dá uma aula nesse às 7h30, né? Segunda, terça do Reino. Isso. O Latorre eu não tive nenhuma dele ainda. O Latorre, é o Latorre? É o Latorre? O Enio da Torre. O pai. O pai? É. Ah, sim. É muito bom também o Enio, né? Ele Faz anos que eu não também é. vejo. Eu também queria participar lá, mas não dá tempo, então a gente Sim, deixa. deve ter. Tá bom. Eu já dei uma entradinha assim, só fiquei um pouquinho, saí, mas para pegar tudo não O deu. Enio é uma figura. O Enio é uma figura que ele é difícil esquecer. Quem já conheceu não esquece. Não esquece, né? Aqueles gritos dele, né, Alex? Aquele narigão. Eu não posso falar de nariz, viu? Então, pois é. O Enio é bom a gente assistir pela live, porque aí, se você estiver muito perto, vai faltar ar para você, porque ele suga tudo, meu amigo. Então eu e ele Dá uma não podemos estar napa no de mesmo nariz. ambiente. Não podemos estar no mesmo ambiente, eu e ele. Então, também. Então, aí vai ser uma Também fui briga. privilegiado. Fui privilegiado também. Pois é. Com fartura. Isso mesmo.
Ai, ai, viu? Muito É a bem. forma que Deus bota fora, certo, né? Depois que fez, ele bota fora, certo, né? As formas que Pois ele é. faz, mas depois ele... Não tem jeito. É, Não tem dois igual. não tem, não. Valeu. Tá ok. Bem, ó, nós estamos aqui com uns 10 minutinhos, né? Já deu aqui o nosso tempo. Talvez, evidentemente, talvez alguns irmãos vão chegando aí, e aí a gente vai dando uma recepcionada, né? A Bia está chegando agora também. Boa noite, Bia. Tudo bem? Boa noite, Alex. Tudo bom? Beleza. Seus créditos estão muito bem, viu? Você não falta uma, então... Tô com 10 de presença, hein? Olha só. Alguns aqui estão firmes com você. Quero Muito minhas bem. estrelinhas no final do curso. Isso, pode deixar. Tá bom. A Cidinha também está entrando agora aqui conosco. Talvez ela não... Sim, Aí, boa Cidinha. noite. Tudo bem, Boa querida? noite. Como é que você está? Você está melhor? Ai, melhor que ontem, com certeza. Ai, que bom. Bom ouvir isso. Melhor. Nossa, estou feliz hoje, porque está tudo suportável. Que bom. Viu, Reinaldo, você sabia que a Cidinha sofreu uma cirurgia? Sim, a Sueli falou aqui e a Cidinha mesmo compartilhou comigo também algo. Ah, ok. Eu acredito. Mas lembra que a Sueli falou aqui no grupo também? Lembro, é verdade, sim. É que eu não sabia se você estava naquela... Não lembrava. Estou falando Sim. isso porque o Reinaldo conhece a Cidinha pessoalmente, Um de grande longa abraço, data, né? Cidinha. Então... Estamos orando aqui. Ai, obrigada. Então, lá, eu acho que foi lá do hospital mesmo que eu mandei uma mensagem para você, para orar por mim. Né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu vi né? no domingo você entrou e saiu rapidinho ali no culto, né? Aqui. Mas sabe por quê? Eu não estava ouvindo o seu som. Eu não estava entendendo nada. Daí eu falei, mas fica com ele aberto, não estou participando, não adianta, né? Menos mal, eu achei que tu tivesse, entrado e tava, deu algum problema e você teve que sair. Não, mas tá bom, estamos orando. Tá Muito bom, bem. obrigada. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ter uma oração. Eu queria pedir para todos fecharem os seus microfones, para a gente não ter vazamento, né, de som. Aí. E eu gostaria de pedir para o Reinaldo dirigir uma oração. Vamos orar, então. Pai Santo, Pai Eterno, Pai querido, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós e tem proporcionado momentos maravilhosos, ó Pai, nessas reuniões, nesses encontros. São oportunidades únicas, ó Pai, que nós podemos ter, apesar da distância, podemos ter com irmãos de várias localidades. Que o Senhor mais uma vez abençoe, Pai, para que nós possamos, como sempre tem de fato acontecido, nos edificar. Agradecemos a vida de cada irmão aqui presente, pelo Alex, que conduz esses estudos. Que o Senhor abençoe sempre todos, Pai. Que nós possamos compartilhar com aqueles irmãos que não estão aqui, mas que a gente tem contato, tem convívio e podemos levar para frente, compartilhar essa experiência que nós estamos tendo aqui tão maravilhosa. Obrigado, Pai, por tudo. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, muito obrigado. Na semana passada, nós falamos um pouco, e eu queria aprofundar um pouco mais alguns daqueles princípios que a gente estava falando, só para relembrar. Nós falamos sobre o DNA, né, das igrejas, né, as características que são personalíssimas ou pessoais de cada congregação, né? E aí nós falamos que no Novo Testamento a gente pode perceber essa diferenciação, né, de alguns costumes regionais, de algumas tradições, algumas maneiras de se conduzir que estão relacionadas ao histórico daquela igreja, né? Por exemplo, a igreja judaica, a igreja de Jerusalém era uma igreja grande, forte, a primeira igreja de Cristo no mundo, né? E onde os apóstolos ali se congregavam e com a primeira a ter pastores.
Então, mas uma igreja, do ponto de vista do resto do mundo, uma igreja judaica, né? Que ainda tinha os preceitos da lei muito forte e guardavam ainda esses preceitos da lei. Então, do ponto de vista de Deus espiritual, para mim, pelo menos, fica evidente que Deus ele planejou uma transição na igreja primitiva do primeiro século, por respeito exatamente aos judeus. Então, por exemplo, a gente sabe que o primeiro não-judeu demorou 15 anos para se converter. E Deus foi preparando o terreno em vários aspectos para que aquela igreja, né, que os judeus eles pudessem, quando se convertessem, já passar por uma transição em relação à mudança de lei. Mas eles trouxeram a bagagem dele, a gente percebe isso, muitos guardavam os sábados, guardavam as tradições e os ritos, frequentavam o templo. Então, a primeira igreja de Cristo, que é a igreja de Jerusalém, era uma igreja que tinha conceitos doutrinários misturados ainda com uma forte dose de judaísmo. E aí a gente percebe que, depois de mais de uma década e meia, esta igreja, então, ela começa a crescer, e aí esse crescimento extrapola o judaísmo e começa, então, a pregação aos não-judeus. E, com isso, cria o primeiro grande conflito nas igrejas, né? E aí você vai ter uma igreja judaica e uma igreja gentílica, com hábitos e costumes que não tem nada a ver com o povo judeu, pelo contrário. Aí nós temos igrejas gentílicas que, dependendo da cidade onde essas igrejas começaram, essas igrejas, as pessoas trouxeram a bagagem daqueles deuses que eram ali mais dominantes naquelas regiões. Por exemplo, a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, ela tinha como centro da adoração, né, a deusa Diana, o templo lá de Ártemis, né? Então era muito forte, era um templo imenso. Ainda tem ruínas dele hoje, nas ruínas de Éfeso, né? Que hoje mudou de nome, fica na Turquia e chama-se Izmir, o nome da cidade. Mas era um templo magnífico, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, né? Assim como o Coliseu, né, lá de Colossos, como as pirâmides de Egito, também o templo de Ártemis era considerado. Hoje não existe mais, mas na época em que a Igreja de Cristo começou lá em Éfeso, era muito comum. Então, quando a igreja começa em Éfeso, muitas pessoas que tinham relacionamento com o templo de Diana, né, e Ártemis, Diana para os gregos, Ártemis para os romanos. Diana para os romanos e Ártemis para os gregos. Essas pessoas que se tornaram cristãs, elas também trouxeram uma bagagem religiosa, né? E aquela igreja enfrentou problemas e características próprias dela, assim como a igreja de Corinto, em que a cidade era a cidade que abrigava o templo de Afrodite. E com seus costumes e hábitos também, quando Paulo pregou lá para os coríntios, muitos que se tornaram cristãos trouxeram essas bagagens religiosas anteriores, e o próprio Paulo trata disso na carta de 1ª e 2ª Coríntios, sobretudo na carta de 1ª Coríntios, né? E aí você percebe que cada uma dessas igrejas, elas têm os seus problemas, elas têm os seus costumes, né? Elas têm um DNA em comum, mas tem várias coisas também diferenciadas. Então, a gente tem lá no primeiro século, igreja judaica, tipicamente judaica, mesmo fora de Jerusalém, várias congregações começaram com pregação na sinagoga. E aí os primeiros a se converter foram judeus. Então, eram igrejas bem legalistas, né? Bem fechadas. Nós temos igrejas mistas, em que havia judeu e não judeu. É o caso, por exemplo, da igreja de Antioquia da Síria, né? Que foi iniciada por aqueles irmãos anônimos
que saíram da perseguição por causa de Estevão e foram pregando por toda parte, inclusive lá. Nós temos igrejas, por exemplo, samaritanas, né? Lembra, Filipe foi para Samaria, e aí várias igrejas começaram no meio dos samaritanos, que para o judeu não era nem considerado um gentio, era pior que o gentio, mas agora eram irmãos. E quais seriam os hábitos e costumes, né, das igrejas samaritanas? E a gente percebe, então, que conforme o cristianismo, conforme Jesus vai sendo pregado no mundo do primeiro século, vão surgindo várias congregações mistas, judeu e gentio, ou só de judeus, ou só de gentios, mas cada uma delas tem as suas peculiaridades, tem os seus problemas, tem ali os seus hábitos. E graças a Deus que a gente pode ir para o Novo Testamento e a gente pode ler como que estas igrejas se iniciaram, sobretudo no livro de Atos, existe o relato de várias delas. E a gente pode ver também que, às vezes, algumas delas, como Tessalonicenses, como Coríntios, tem duas cartas, uma escrita no momento, outra escrita algum tempo depois, e que vão dar para a gente, essas cartas, algumas características, né? Algumas observações de como funcionavam essas congregações, né? E aí nós temos também relatos de algumas dessas congregações, como é o caso, eu sempre cito Efésios, porque a gente tem Atos 19, o início da igreja em Éfeso, a gente tem a carta aos Efésios, e a gente tem, ali já uns 40 anos depois, aproximadamente, nós temos Jesus escrevendo, né, João escrevendo uma cartinha de Jesus para a igreja em Éfeso, e aí dá para a gente ver a evolução de uma congregação, onde ela pode chegar, né? Então, uma igreja, uma congregação, ela sobrevive por quanto tempo, né? Então, se você olhar para as igrejas do Novo Testamento, quais delas estão de pé hoje nestas cidades? Nenhuma, né? Não tem, porque são transições que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Então, a igreja, ela não só cresce, mas ela também pode desaparecer por vários motivos. Mas como que uma congregação, ao longo do tempo, dos anos, gerações vão passando, ela pode se manter como uma congregação que acompanha aí, sem ferir a sã doutrina, evidentemente, mas ela acompanha entre aspas, evolução da sociedade, os costumes, né? A maneira de se vestir, a maneira de falar, os hábitos, né? A questão da economia, a questão de modismos e assim por diante. O mundo ele está constantemente em mudança, em evolução. Nós que estamos aqui com mais idade, jamais imaginaríamos, né, que com um celular a gente poderia fazer tudo isso. Na verdade, nós nem... celular era só no filme Jornada nas Estrelas, né? Ou Star Trek, lá, aquele que tinha. Então, mudou muito, muito a sociedade em pouco tempo, muito. E como é que a igreja, como grupo, se adapta a essas mudanças, no sentido de viver o cristianismo e isso impactar a vida dos membros, dos visitantes, das pessoas, né? Então, nós falamos que, principalmente para irmãos e irmãs que estão aqui, que já viajaram e conhecem várias congregações, vocês sabem do que eu estou falando, porque você percebe nitidamente as diferenças, né, de DNA das igrejas quando você viaja. E aí você vai numa determinada congregação, depois um ano ou outro, sei lá, uma viagem você vai em outra, e aí você percebe que há diferenças, várias diferenças, não é? Entre as congregações. Agora, como que uma congregação, ela pode, então, mesmo tendo as suas referências, né, tendo aí, ali
os seus costumes, ela pode se manter atraente para a sociedade mutante que nós vivemos. Lembre bem, às vezes uma congregação ela é formada por pessoas que vieram do mundo pentecostal, por exemplo, né? Algumas igrejas elas têm como base famílias, pessoas que estudaram as Escrituras, entenderam a verdade com relação a vários procedimentos e eram pessoas que vieram, por exemplo, de uma teologia, de uma linha, né, pentecostal. E aí se tornam cristãos. O que é preciso acontecer, então, tomando esse exemplo, para que esta congregação seja uma congregação que não repita ou não se pareça, né, com aquela origem anterior, antes mesmo dela existir como congregação? Eu fui claro? Deu para entender a pergunta? Quais são as sugestões? Como é que uma igreja de Cristo, por exemplo, eu só estou tomando como exemplo, mas pode pegar qualquer outro, né? Oriunda de famílias ou de um grupo, de uma congregação que era pentecostal, e ela, agora sendo uma igreja de Cristo, e eu estou falando de igreja de Cristo sem me referir à questão institucional, tá? Eu estou me referindo à igreja de Cristo dentro desse padrão que nós estamos aqui fomentando, que é o padrão bíblico de ser cristão, né? Uma igreja livre. A igreja de Cristo ela tem algumas características bíblicas que são completamente fora da casinha para o mundo religioso, né? Muito fora da casinha. Por exemplo, só para você ter ideia, né? A igreja de Cristo ela não tem sede. Ela não tem uma matriz na terra, nem na cidade, nem no... várias cidades que têm várias igrejas de Cristo, não tem lá uma que é a matriz, por exemplo. Na igreja de Cristo não tem uma diretoria colegiada que vai dizer o que as igrejas daquela cidade, ou daquele estado, ou daquele país precisam fazer. Qual vai ser a lição de casa, o que vai dar na escola dominical. Não tem. A igreja de Cristo não tem uma comissão ou uma junta de pessoas de influência e autoridade que vão indicar quem serão os pastores, evangelistas ou as pessoas que vão conduzir áreas dentro de uma congregação. Não tem. Na igreja de Cristo, quem elege é a própria congregação, a própria irmandade, né? Isso é inimaginável no mundo religioso, né? Então, a igreja de Cristo se fundamenta exclusivamente não no modus operandi trazido por pessoas, mas em dois fundamentos. O primeiro fundamento é só nas Escrituras. Então, nós vamos primar de tratar todos os assuntos que nós podemos para viver a vida congregacional e a vida pessoal com fundamento no Novo Testamento, que é a sã doutrina. E o segundo ponto é aquilo que não fere a sã doutrina e que nós podemos convencionar, isso é feito entre a irmandade, né? Por exemplo, horário de culto, né? Se compra ou não um prédio, onde vamos nos reunir e tal, isso tudo é convencionado entre os irmãos. Não tem uma ordem que vem de uma outra igreja ou de alguém dizendo o que a congregação local tem que fazer ou não, ok? Então, a nossa estrutura como Igreja de Cristo, ela segue esse fundamento com base no quê? Com base no Novo Testamento, né? Então, quando nós vamos estudar sobre a estrutura da igreja no Novo Testamento, a gente percebe isso. Agora, muitas, sobretudo dos anos 80, e agora voltou novamente, né, com muita força, a escola da Bíblia. Muitas igrejas hoje têm escolas da Bíblia, programas de ensino por internet, pelas mídias, né? E, geralmente, o público que mais procura conhecimento da Bíblia é exatamente o público do mundo religioso, nas suas diversas religiões, denominações. Aí, como eu falei, o caso, por exemplo, de um grupo pentecostal, né? Então, eu passei por essa experiência lá em Campinas, São Paulo, com a igreja que hoje é a Igreja de Cristo lá no São Domingos, né? Era uma igreja pentecostal, uma igreja
dissidente já de uma outra, e aquele grupo, então, estudou a Bíblia, e a maioria deles decidiram ser simplesmente cristãos. E agora? O que a igreja faz para que as marcas, para que a identidade anterior não venha a trazer um conflito de identidade com, agora, o cristianismo livre, não fechado, né? Não velado. Entendeu esse conceito? Alguém tem alguma coisa que gostaria de compartilhar, de acrescentar, de argumentar, perguntar? Fique à vontade. Entendeu aí a dinâmica? O João está com a mão erguida, Alex. Oi, João. Alex, outra vez a gente falou sobre, né, é isso que você está falando, que a igreja de Deus é a igreja de Deus lá, né? A gente sabe lá está escrito lá em Atos 20, 28, né? Fomos chamados para cuidar dela. Lá em Mateus 5, 13, nós somos o sal da terra. Então, Jesus disse, vocês são o sal da terra. Ele não disse que isso é aquele que ele botou, que a igreja né, elegeu para cuidar nós, cuidar da igreja, sua congregação, ele é o sal, é nele que nós temos que buscar. Mas ele está dizendo que nós somos. Isso. E nós temos que achar esse ponto, para saber temperar todos os enfrentamentos que nós vamos ter dentro da igreja, fora da igreja, para que a gente saiba dizer que eu sei lidar com isso, porque Jesus disse que nós somos o sal. Quando ele diz que nós somos a luz do mundo, nós saímos por aí porque nós temos um combustível em nós, que é o Espírito Santo. Nós somos a luz do mundo. A gente não diz assim, quem foi que te ensinou isso? Foi o meu pastor, o pastor lá da igreja tal. É como tu disse, a pessoa não gosta daquela igreja, ela vai para outra. E assim ela vai sempre dizendo, porque todos têm a mesma indução de que o dono daquela igreja é ele que domina a mente dos seus rebanhos e tem que falar o que ele fala. A igreja de Deus não. Nós somos o sal e somos a luz. Então, quando a gente chega numa casa, nós vamos alumiar todas as pessoas à nossa volta, porque o que sai da nossa boca é a palavra que dá vida. E ela que traz a luz para aqueles que estão nas trevas. Então, nós temos que aprender cada vez mais a compreender isso, para que a gente saiba identificar e separar essas coisas e compreender e ensinar lá fora o que significa ser o sal e ser a luz no mundo que Jesus nós e precisamos com isso para que a gente possa convencer as pessoas desse mundo atribulado e cheio de enganos, né? Então, nós estamos falando de identidade, né? De quem nós somos. Tá certo, é isso aí. Mas alguém gostaria de ajudar? Por favor, participe aí, fale, porque é importante esse conceito, né? Alex, oi, Leandro. Permite eu falar um pouquinho aí, que eu queria só citar uma coisa que aconteceu aqui em Novo Hamburgo. Uma vez um irmão falou da igreja. Ele teve um vizinho que era católico, ele tinha muitos tantos. E aí ele conheceu a igreja pentecostal. O que aconteceu? Ele tinha aquela coisa de não perder também, ele estava botando a vender aquele santo, sabe? Ok. Pra ter uma ideia, né? Pois é. Chega a ser, tipo, engraçado, né? Porque a pessoa... eu até saio dessa, mas eu não vou perder também o dinheiro que eu comprei, né? Todos esses santos, né? Então. É uma coisa foda. Então, olha só, por esse exemplo... Me veio à mente agora quando eu estava falando, então, sabe, se desligado. Sim, isso. Então, vamos por esse exemplo aí também, que você colocou, né? Mais agora do catolicismo e não necessariamente do pentecostalismo, né? Mas não deixa de ser também uma questão de tradição, de trazer na bagagem, né? Então, alguém que, por exemplo, se converte dessa questão toda de idolatria, e aí, no caso que o Leandro colocou, para não perder dinheiro, ele quer vender as imagens, né? Então, qual é a lacuna? Qual é a lacuna que está aí para estas pessoas em relação à igreja? Que lacuna precisa ser preenchida aí? Que Deus, na verdade, não é coisas materiais que a gente deve se importar. Só claro que ele foi com uma denominação, né? Nós, como cristão, jamais ele ia pensar em... Não quer que ninguém nem tenha aquilo que ele tinha, né? Certo. Aquelas coisas que ele achava importante, né?
Sim, Eu sim, só tá achei, certo. na hora que falou, me lembrei desse exemplo. Aham. Mas é o mesmo É lógico que conceito também de pode, trazer né? a bagagem, né? Consigo. Isso aí. Mais alguém gostaria de compartilhar? E Cidinha, oi Cidinha, diga lá. Então, eu penso assim, eles tinham uma bagagem errada. Então, diariamente, eles têm que se esforçar para ver a verdade e ir, aos poucos, eliminando, porque não é fácil. Né? Não. Vamos supor, a primeira vez, eu vou contar depois ver, a primeira vez que eu fui na Inoca, uma sexta-feira santa, a vida inteira, minha mãe não deixava pentear cabelo, olhar no espelho, não podia comer carne, tinha que comer muito pouco, era uma luta. Cheguei lá, era frango. E vi todo mundo comendo frango. Daí eu pensei bem, eu peguei frango. Mas antes eu tive que pensar bem. Peraí, né? Então, assim, eu não sou mais aquilo. Eu sou agora, né? Eu estou aprendendo devagarinho, estou aprendendo. Então, se os meus irmãos estão todos aqui fazendo isso, e eu também creio no que eles estão fazendo, eu vou comer em paz e comer. Entendeu? Mas me balançou um pouco. Balançou, né? Mas nesse seu exemplo, seu testemunho, alguém chegou para você naquele dia e tal, e conversou mais especificamente a respeito, por exemplo, desses temas que estão relacionados a uma Sexta-feira Santa ou não? Foi você na sua dedução? Você que ficou no seu... Foi eu comigo mesma. E a vergonha de conversar com os outros também, todo mundo comendo, né? Então, assim, eu observei e falei, Senhor, eu também vou comer, né? Isso está na Bíblia, então eu também vou comer. E comi. E daí nunca mais, daí sempre que participei, né? Não faço isso com afronta, mas né? Nada disso. Mas me libertei, né? Amém. Que bom que a sua experiência foi uma experiência boa e produtiva. Mas a experiência que você nos contou aqui, ela revela algumas deficiências nossas, entendeu? E é exatamente nisso que eu queria, que eu estou tentando fomentar. Quando eu falei, por exemplo, do pentecostalismo, ou o Leandro com o exemplo de uma pessoa que quer vender as suas ídolos, né? Porque gastou muito dinheiro e tal com eles, e agora vai ser cristão ou evangélico, sei lá. Então, e o teu exemplo também. Eu acho que eu tenho certeza que todos estão orbitando dentro do mesmo, são situações diferentes, mas se você pensar na questão da identidade do cristão em relação à igreja, estão orbitando ali em volta desse assunto. Alguém tem mais alguma coisa para falar, dizer, perguntar antes da gente ir para eu dar uma costurada nisso que eu acabei de falar? Ok. Então, veja bem, o DNA, ou melhor, a estrutura, a maturidade, as características de uma congregação, elas vão sendo construídas ao longo do tempo. E elas sempre têm alguns fundamentos que vão dar as características de como essa congregação será. Como eu disse, se é uma congregação que vem de uma linha pentecostal mais forte, mais tradicional, estas pessoas elas vão se converter por conta da verdade, mas elas vão trazer, como a gente vê na Bíblia, o comportamento, o costume, o jeito de ser, de se vestir, de falar, porque isso não acontece uma mudança de uma hora para outra, e isso pode criar na igreja uma identidade sobreposta, entendeu? Então, eu sou um cristão, mas eu sou um cristão de origem judaica. Então, eu me visto como judeu, eu como comida judaica, eu sigo conceitos judaicos. Eu sou um cristão, mas eu vim do movimento pentecostal. Então, eu falo de um jeito, eu oro de um jeito, eu entendo e me visto de um jeito que lembra essa estrutura.
eu venho do catolicismo. Então, você vai enfrentar várias situações em que, como a Cidinha mesmo colocou, né, de ir num retiro de mulheres, numa conferência, e é uma sexta-feira santa, e você vai lá para o almoço e tem frango, não é? Então, são detalhes, são coisas pequenas, mas todas estas coisas pequenas é como você criar um filho. Ele vai, todo dia, observando como você fala, o que você faz, e aí vai absorvendo. Por exemplo, a Queca, ela está aqui conosco, a Raquel Gomes é daqui de Florianópolis. E a Raquel, ela passa muito tempo com a neta, porque ela cuida da neta. Então, é óbvio que a Marina, ela também vai absorver coisas da Raquel, né? Ela vai absorver o jeitinho, ela vai observando, e a convivência vai fazendo com que a gente vá absorvendo aquilo que a gente vive, vê e influencia. Então, usando esse exemplo de criar, de cuidar, né? Então, tem os pais, tem os avós, tem os tios, dependendo da continuidade e do tempo que uma criança vai sendo criada, passando o tempo com essas pessoas da família, ela vai aprendendo e absorvendo, assim, aos pouquinhos, características de todas essas pessoas. É natural isso. Na igreja é a mesma coisa. Então, quando entra um novo convertido, por isso que é até essa relação de que nasceu de novo, é um bebê espiritual. O que acontece? Essa pessoa que está entrando na igreja, de alguma forma, ela está sedenta e querendo aprender, ela está curiosa, ela quer saber como é que funciona essa igreja, como é que é isso aqui, não é? Então, se ninguém estiver passando tempo com ela, ensinando, corrigindo em amor, mostrando como é que faz, isso leva tempo. Quem cuida de criança sabe disso. Você não pode dar um vacilo que, de repente, já, né, ali fez uma coisa que não devia. Né? E não está fazendo porque está com má intenção, é porque é da natureza dela mesmo. Então, quando um novo convertido chega numa congregação, na família cristã, ou um visitante, ele chega observando, curioso. E ele vai observando como que as coisas vão funcionando. Mas se não tiver pessoas que peguem na mão, que passem tempo, que expliquem, que mostrem, não é, a natureza da pessoa de Cristo, esta pessoa ela pode passar anos na igreja com um crescimento distorcido. Anos. Entendeu? Então, veja o caso da Cidinha. Não seria interessante que, por exemplo, qualquer atividade da igreja, num feriado santo, porque nós vivemos num país católico, que tem visitantes, nós tivéssemos alguns irmãos, ou orientássemos as pessoas que são cristãs, que trouxeram aquele visitante, que explicasse alguns conceitos para elas antes. Por exemplo, né? A Cidinha, graças a Deus, passou por aquilo na boa. Mas e se tivesse uma irmã falando, olha, você está aqui a primeira vez? Nós estamos fazendo na Semana Santa e tal, talvez... Então, sabe, o que eu quero dizer assim, a sensibilidade de alguém que vai pegar na mão uma pessoa que está começando, isso vai impactar na identidade da igreja, porque pessoas é que é a igreja. A igreja vai se somando pela quantidade de pessoas que se relacionam naquele grupo. Isso é uma igreja. E para criar uma identidade leve, agradável, saudável, nós precisamos tomar muito cuidado para não começar já sobrepondo uma identidade que vem do passado. Está entendendo o que eu estou querendo colocar aqui? Alguns movimentos religiosos hoje são movimentos religiosos, e até alguns grandes, sobrepostos. Você percebe que eles trouxeram uma determinada origem, e essa origem faz parte ali do rito da igreja, e não da natureza divina de Cristo.
Então, eu entendo que a solução, e aí eu vou abrir para comentar, é que quando nós vamos para o Novo Testamento e ensinamos a Bíblia às pessoas, o Novo Testamento, quer ser um cristão, nós deveríamos também ensinar essas pessoas a respeito dessas questões da bagagem espiritual, do conceito de como ela vê as coisas e percebe as coisas, porque senão a gente tem muita probabilidade de ter problemas numa congregação, por conta de coisas que não diz respeito à sã doutrina. Não diz. Diz respeito a questões de preferência. Nada errado a pessoa ter preferência. Por exemplo, se uma irmã se sente bem a vida inteira usando saia longa, vestido longo, sem problema algum. Sem problema algum. Mas isso tem que ser muito bem cuidado para que, nas relações com as outras irmãs, não pareça que quem não usa aquele tipo de roupa é menos espiritual ou é visto como alguém que está fora daquilo que Deus espera. Você está entendendo o que eu estou colocando aqui? Alguém quer comentar mais um pouco sobre isso? Sobre essa questão da identidade que se forma numa congregação? Quem? Eu quero fazer um comentário. Oi, Cidinha. E tudo isso, Alex, você bem falou, tem que ser muito bem dosado para a pessoa não se... Entendeu? Queimar. Entendeu? Então, Sim. Isso tem que ser feito por pessoas sábias, no momento certo, na dosagem, porque eu já vi em Arthur Mangueira muita gente que desistiu já do começo. Porque... Fale, pode falar. Foi cuidado em excesso. O excesso foi o que afastou. Então, tudo tem que ser na hora certa. A pessoa não pode ser transformada de hoje para amanhã. Não, né? É um processo. Então, e como você falou, e tem que ser com amor mesmo, mas com amor não é do meu jeito agora. Quer dizer, não, as pessoas, elas não estão acostumadas com isso. Então, tem que ir estudando e falando, para poder... E agora, o que você acha, o que você precisa, dando estudos, orientando. Precisa de muita orientação. Exatamente. Chegar ao ponto do batismo significa apenas que você vai começar. É só o começo. O batismo é só o nascimento. É fundamental e importante. Importantíssimo levar alguém à conversão, ao batismo. Mas, por outro lado, o batismo é apenas o início. E esse início de ensinar aquele bebê espiritual esses procedimentos que são tanto da sã doutrina quanto daquela congregação, daquele grupo de cristãos em específico. Então, é preciso ter um olhar muito significativo para isso. Eu me atrevo a dizer o seguinte, que um dos motivos pelos quais existe, às vezes, em certas congregações, mais gente fora do que dentro, mais pessoas que já passaram, e não é porque viajaram, ou seja, saíram da igreja, muito provavelmente é por conta dessa questão de não ter sido bem fundamentado na sua identidade como cristão, entendeu? E aí nós achamos que pelo tempo que a pessoa tem de igreja, por estar ali e tal, tá tudo bem. Passou o tempo. Aquele período inicial, que era o período de você pegar na mão e falar a respeito, olha, nós vamos começar um processo e você vai aprender e eu estou aqui para te apoiar e tem aquele grupo também que está ali que vai te apoiar. Às vezes tem congregações que eu acho muito bom, muito importante ter grupo nas casas, né? Então, eu não vejo isso como uma metodologia humana, eu vejo isso como um conceito do Novo Testamento também, e independente disso, os irmãos se reunirem em casa, se visitarem e tal. Então, porque no culto, meu irmão, o culto, a pregação, ela não tem o propósito de fornecer tudo isso para uma pessoa. Não tem, né? Mesmo que você, no domingo, coma aquele churrascão e fique com o barrigão cheio, na segunda-feira você vai ter fome de novo. Você pode até dizer, amanhã eu nem vou tomar café, nem vou almoçar, que eu estou super cheio.
Mas isso aí você sabe, depois a comida vai embora, você vai precisar de novo. Então, o culto não é suficiente para isso, aquele horário de culto. É preciso ter um envolvimento maior, uma atenção maior, um cuidado maior de nós que somos mais antigos, para poder cuidar desses que são mais novos e introduzi-los, dando a ele uma identidade de cristã, de Cristo, mas também uma identidade local. Né? Entendeu o ponto aqui? Vamos lá. Temos o rei. Oi. Boa noite. Boa. Eu gostaria que você exemplificasse que você quer dizer sobre sobrepor. Sobrepor quer dizer o seguinte: vamos imaginar que um irmão ele veio de uma denominação muito rigorosa do meio tradicional pentecostal. E aí ele usa, na sua vestimenta, ele só se sente bem indo para a igreja de terno e gravata, paletó, né? Vai assim naquela estica, bem vestido. Esse é o costume de décadas dele. Então, ele conhece a palavra de Deus e se converte. E aí, quando ele chega na igreja, ele percebe que naquela congregação, os irmãos se vestem bem para ir ao culto, mas ninguém usa terno e gravata, como ele. E ele vai ser o único ali usando aquele tipo de indumentária, de vestimenta, né? Agora, você imagine que uma escola da Bíblia, num determinado bairro, começa um estudo bíblico, e aí várias pessoas de uma denominação assim começam a estudar as Escrituras, e pelas Escrituras eles se convertem. E eles vão começar ali uma congregação. Só que eles não conhecem outras congregações da Igreja de Cristo. Eles não têm essa visão. A visão que eles têm de igreja é aquela que eles foram criados, educados e participavam. Só que, pelo estudo da palavra, eles chegaram à conclusão de que aquele sistema não era coerente com a verdade. E aí eles se convertem. Tá, começou uma congregação. Como que a gente pensaria que essa congregação iria se comportar agora, vivendo mais focado na sã doutrina? Será que eles trariam alguns hábitos? Será que eles não iriam ser uma congregação que, se ninguém estiver trabalhando com eles a respeito disso, eles vão continuar com certos hábitos, formato do que eram antes? E aí você tem uma sobreposição, né? O que seria a sobreposição? A tendência de continuar com o mesmo rito, o mesmo estilo de falar na pregação, o mesmo estilo de se vestir, o mesmo estilo de se construir em um prédio, seguir algum esquema que já tinha antes. Então, essa bagagem que é trazida quando uma congregação está no início dela, por exemplo, pode trazer uma sobreposição de nós somos cristãos, mas quando você olha, parece muito com uma igreja pentecostal, parece muito com o Testemunho de Jeová, parece muito com... Entendeu o que eu estou colocando aqui? Então, a sobreposição seria essa mistura aí. Por exemplo, se você e eu, se nós aqui, se fizéssemos uma viagem no tempo e fôssemos numa igreja de Cristo judaica, você veria facilmente que, por exemplo, os irmãos iam se cumprimentar dizendo Shalom. Hoje em dia é paz do Senhor, por exemplo. Para muitas pessoas religiosas, o cumprimento oficial, formal, deveria ser paz do Senhor. Se eu apertar a sua mão e dizer para você, oh, que bom te ver, minha irmã, né? Que Deus te guarde. Não, tem que ser paz do Senhor. Por quê? Porque eles aprenderam esses costumes e hábitos lá naquela igreja. Se tornando cristãos, a tendência é trazer alguns desses costumes, e isso vai se sobrepondo ao cristianismo e vai criando uma identidade muito parecida em alguns aspectos com o que eles eram antes.
E aí você tem uma diversidade de igrejas com certas aparências e costumes. Isso é uma realidade do primeiro século e também é uma realidade do nosso tempo, entendeu? Deu para entender? Isso é, entendi. A pessoa está, de certa forma, criando regras na igreja? Pode se tornar, porque, por exemplo, um irmão que só cumprimenta com paz do Senhor, eu já vi isso acontecer, se você não cumprimentar ele com a paz do Senhor, ele vai te repreender, vai te chamar a atenção, como se você estivesse pecando, porque não disse paz do Senhor. Entendeu? E aí começa a se tornar um problema, porque não existe esse mandamento no Novo Testamento de que nós temos que cumprimentar os irmãos com paz do Senhor, não é? Isso era um hábito que havia em algumas regiões do mundo antigo, mas não era em todas as regiões. Não é? Nas igrejas gentílicas, isso não era o costume, por exemplo. Não é? E a questão da vestimenta, às vezes alguns irmãos eles vão ficar muito chocados com a vestimenta, e não estou falando de que homem ou mulher estariam se vestindo de forma imoral, não é isso que eu estou dizendo, tá? Todo cristão deve se vestir com modéstia e bom senso. E se não acontecer isso, cabe uma orientação ali, sem dúvida nenhuma. Eu estou dizendo de irmãos que não usam determinadas roupas, que para algumas pessoas, estas são as roupas de um crente, de um cristão. E aí, quando ela chega numa congregação e ela observa aquilo, é um choque para ela. Ela fala, nossa, essa igreja aqui é muito... Que isso, né? Não pode. Então... Mas são percepções que as pessoas têm de onde elas aprenderam ser cristão, como é um cristão, e quando ela chega na igreja, ou ela muda de uma congregação da Igreja de Cristo para outra, isso pode ser um choque. Pode ser um choque cultural. Entendeu? Talvez alguns de nós aqui já tenhamos a oportunidade até de ir em algumas igrejas em outros países. O choque vai ser pior ainda, maior ainda. Na igreja, nos Estados Unidos, existem igrejas de Cristo negras, de negros, né? Então, nessas igrejas de Cristo negro, a maneira como eles cantam, né? A maneira como eles... o costume deles na adoração, de usar o corpo e tal, é diferente. Porque vem de uma cultura diferente da cultura branca lá. E são irmãos. E agora a questão é, isso fere a sã doutrina ou não? Será que os irmãos estão aprendendo a ter maturidade para entender a diferença, ao ponto, como Paulo diz lá, né? Quando ele trata em Romanos e em Coríntios sobre comer carne, o ideal seria que um irmão que não come carne sentasse na mesma mesa de um que come carne e nenhum criticasse o outro, porque eles são maduros o suficiente para saber que não se trata de uma questão ali de sã doutrina, mas apenas uma questão de preferência pessoal, e não de sã doutrina. Comer carne não vai intervir em nada, mas você sabe que há, por exemplo, religiões hoje, fundamentado, o adventismo, por exemplo, fundamentado em cima do conceito que não pode comer carne. Né? E aí, se um adventista se tornar cristão, a gente vai dizer para ele, você tem que comer carne? Ou a gente pode respeitar ele comer a sua carne de soja lá, a sua salsicha de soja, né, e tal, e, ao mesmo tempo, ter paciência para levar ele à maturidade de entender que este conceito é pessoal e não sã doutrina. Está entendendo a questão de identidade aqui? Estou entendendo. Esse assunto é muito importante. E essa questão que você falou aí de preferência, né, que a Bíblia fala opiniões, né? Quer dizer, não fala bem essa palavra, mas... sim, fala em Romanos, sim. Né? Aí Paulo dizendo que a gente, como você falou, não devemos discutir. Por quê? Porque Deus acolhe tanto um quanto o outro, né? Então, o ponto Deus, ele recebe um e o outro. Um não é melhor do que o outro. O que come carne e o que não come carne. Isso. Realmente... Mas é por isso que é importante nós e a liderança da igreja ter essa sensibilidade para cada indivíduo, cada membro, poder ser maduro o bastante para que isso reflita na coletividade
e a igreja seja uma igreja agradável, acolhedora, leve, e não uma igreja pesada, crítica, não é? É necessário isso. Então, vamos caminhar aqui, temos o Reinaldo, depois o João. Alex. É o João antes. O João primeiro, então. Alex, nessa ideia aí de a gente ensinar as pessoas, né, que estão chegando na igreja, eu tenho uma ideia assim, de que toda mulher grávida, antes do neném nascer, ela fortalece o neném com boa alimentação, todos os cuidados e informações. E quando um bebê está para nascer na igreja, ele já está no nosso lado, às vezes, há tempo. Então, esse bebê, quando ele nasce, ele já vai se alimentando de uma maneira, como o Paulo diz, já com o básico da igreja, daquilo que ele está vendo, e os bons testemunhas, e ele vai estar se questionando. E naquele momento é preciso ter alguém para chegar. Eu mesmo cheguei da igreja de Cachoeiro do Sul, de denominações, que eu parei de frequentar com 12 anos e meio, mas vi muita coisa e fui induzido a muitos erros. Quando eu comecei na igreja aqui na Lucas, a primeira festa, o pregador, o nosso irmão Delmar, tocando violão, as minhas músicas, eu gosto, tudo. E eu tinha prometido para mim que eu ia entrar para a igreja, que aquilo foi difícil para mim entrar para a igreja, porque eu amo cantar, tocar violão. E eu disse, eu largo de tudo por Deus, eu largo de tudo por Jesus, eu vou voltar. E aí comecei a frequentar a igreja, batizei, e aí vi o irmão lá tocando violão, eu não sabia de nada, fiquei preocupado. E será que é a igreja que eu procuro? Né? E aí, depois, em particular, eu chamei ele, sabe, o irmão, o seu Delmar, não era irmão ainda, né? A gente pode tocar violão? Eu estava impressionado. E ele disse assim, ó, ele deu uma risadinha assim, ó, ô Josi, vamos dar uma olhadinha na escritura, o que ela diz, sabe? Olha assim, ó, tirou aquele peso, eu fiquei tão feliz, cara. Olha, tão feliz. Então, assim, eu já vi irmãos de outras congregações, um senhor idoso e um jovem, me questionando, João, mas onde é que está escrito que a gente não pode tocar música na igreja? O outro, um versículo lá bem, sabe, sem muito questionamento, bem óbvio, assim, de entender, ele dizendo, não é assim. Então, assim, eu vejo a falta dos próprios pais, sabe, de ter os cuidados dos nossos filhos, da nossa criação. Eu com as minhas netinhas, agora com 11 aninhos, a Julinha, eu enchi a cabecinha dela já dessas coisas. Então, eu ainda vejo carência nos nossos jovens, sabe, questionando coisas assim que são bem óbvias, de já estar, como Paulo disse, o alimento já era para estar sólido e muito. Aí você vê tribulações na igreja e problemas, né? Às vezes por a igreja estacionar num ponto assim, sabe, e não evoluir nessa falta de observação. Muito bem, é isso aí. Então, a comunidade, a igreja, como grupo, ela influencia muito a visão e a percepção de um novo convertido, de um discípulo, dependendo de como essa igreja se comporta, quer seja com coisas boas ou com coisas ruins. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, muita cautela. É esse o ponto aí mesmo, você acertou em cheio. Obrigado, viu? Reinaldo. O meu comentário é mais um complemento na mesma linha aí, Alex, só para evidenciar, assim, né, que até se fez a comparação ali, né, quando uma criança nasce, né, e falou depois do exemplo ali de que come no domingo, mas na segunda vai ficar com fome de novo, né? Então, esse cuidado que tem que ter com o bebê, com quem chega, né? Falando aí de quem chega na fé aí, né? O bebê espiritual. O ponto é simples, mas ele dá trabalho. E nós devemos ter consciência disso. Né? Criar uma criança, de certa forma, é simples, né? Mas dá trabalho. Você tem que ter tempo junto, principalmente dos pais e mais ainda da mãe, né? E sempre tem ali a ajuda, né? de outros, mas é a mesma dinâmica. Então, o que eu quero dizer? A comida, né, dá o alimento espiritual, com certeza, mas a gente, quando cria filhos, né, pensando fisicamente, a gente não só dá a comida, tem o como dar a comida, quando dá a comida, quantas vezes, no colo, abraçando, dando carinho, né? Então, assim, dar a comida, só para dar uma ênfase, né, que já foi falado, mas
não é pegar, comprei, tá aqui, come, né? Uhum. Tem um relacionamento, a dinâmica, que nem você colocou aí, né? Todos que passam pela vida vai deixando um pouquinho da característica, porque as pessoas vão absorvendo, e a gente tem que ter essa noção de que é trabalhoso mesmo. Vai ter que gastar tempo, tem que ter relacionamento. Não adianta marcar só horários ali. Entra segunda-feira, por exemplo, na hora do Alex, domingo no culto, na quarta não sei o quê. Não, tem relacionamento, tem que ter mais que isso. Exatamente. Né? Não é, nenhum pai e mãe compra comida, fala, tá lá na geladeira, na despensa, vai lá e come. Não, põe no colo, principalmente quando é bebê, criança, né? Tem um cuidado, tem um carinho, tem um afeto, tem um abraço, uma brincadeira, um gesto. Então, assim, esse dar de comer, por trás disso, tem muito relacionamento. E relacionamento dá trabalho, mas é necessário, né? Muito obrigado por sua fala, extremamente importante essas observações. E eu aplicaria também na igreja no fato de, muitos de nós até achamos isso, né, que a questão é só estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, e aí nós nos tornamos experts em dar aula bíblica, e aí nós podemos contabilizar quantas horas na semana você tem estudo bíblico, mas o estudo bíblico, ele não é suficiente em relação ao que você acabou de colocar. Basta a gente olhar a vida de Jesus, né? Jesus, ele fazia o quê? Lógico que ele estudava a Bíblia, ele dava estudo bíblico, mas ele se relacionava, ele se importava com as pessoas, ele queria saber delas, ele tocava, abraçava, conversava, andava junto, ia na casa. Então, a igreja, uma igreja saudável, ela reflete isso. Não adianta a gente ser uma igreja, a gente estuda a Bíblia bastante, a gente tem um monte de aulas bíblicas. Isso não significa nada, eu lamento, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, vai dizer que, você diz que crê em Deus? Tem diferença. Pois bem, até os demônios creem que Jesus é o Cristo, né? Então, essa questão, ela só se prova nos relacionamentos, entendeu? A igreja, por que existe a igreja? Por que Deus pensou um grupo de pessoas se relacionando? Por que Deus não falou o seguinte, fique em casa e é o seguinte, está aqui a Bíblia, leia e pronto. Não, faz parte do contexto de ser cristão, estar inserido num grupo, numa comunidade. Relacionamentos. Todos nós somos forjados assim. A gente dá mancada, a gente erra, a gente acerta, faz parte desse processo, não é? E se a igreja não tiver essa visão de acolhimento, de conversa, como você colocou, como uma criança, mostrando, indo, e eu creio que grande parte do nosso problema está aqui, nessa questão da formação, da identidade do discípulo, entendeu? Está nessa área aqui dos primeiros anos. O que é feito ali, como é vivido, como é compartilhado isso. Entendeu o ponto? Porque nós, como adultos, claro que a questão de criança ali está numa comparação. Mas quando pessoas jovens, adultas, se tornam cristãos, a nossa natureza e a nossa inclinação maior, da maioria de nós, é seguir o fluxo. Entendeu? É seguir o rito. E aí você vai se adaptando ao rito, à coisa. E aí que mora o perigo. E é por isso que nós temos essas sobreposições aí nas igrejas, entendeu? Aqui é assim, e aí vai. Não é assim. Nós não temos um formato anatômico humano. Nós temos um espírito e nós temos a palavra de Cristo para nos nortear. E isso nos faz livres e diferentes. E é isso que precisamos passar para os novos convertidos. Eu estou relendo aí 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que são as chamadas cartas pastorais, em que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo e Tito a respeito de como eles deviam proceder na igreja, como eles deviam
conduzir, né, amadurecer a igreja, trabalhar a igreja, pôr em ordem a igreja. E é interessante que, embora no mundo evangélico se chame cartas pastorais, nem Tito nem Timóteo eram pastores, né? Eles eram evangelistas. Então, mas você percebe o cuidado que Paulo tem em falar do homem idoso, da moça, do jovem, da viúva, do presbítero, do diácono, das mulheres, dos ricos, dos servos, dos escravos, ali, dos pais, das mães. Então, quando você lê essas cartas, cada versículo, ele traz, por trás dele, quando você para meditar, uma profundidade de relacionamento muito grande. Como é que Tito ia chegar na igreja e colocar ela em ordem? Se a igreja não confiasse nele, não conhecesse ele, se aqueles irmãos não tivessem comprado a ideia, não tivessem dizendo, eu estou junto aí, eu quero participar. Você não chega numa igreja e sai mandando e dizendo o que cada um é e o que cada um tem que fazer e acha que isso vai dar certo. Agora, muitas vezes, no mundo evangélico, as estruturas de igreja são assim. Tem alguém que manda, geralmente um pastor de mais destaque, ou um grupo ali, e aí tem as regras fundamentadas e eles vão ensinar essas regras. Vai ser dadas as aulas de... Aqui é assim. E a pessoa segue o fluxo, segue o rito, né? Mas na igreja do Senhor, bíblica, não funciona assim. Não é assim. É mais trabalhoso. É mais trabalhoso. Um cristão novo, ele não entra na igreja e você dá um manual de como funciona. Está aqui o manual. Pá. Não é assim. Entende? É preciso que a mente, a vida, a família, os laços da pessoa constituam essa identidade. Então, eu creio que nós estamos falando super dentro da proposta, que é do DNA de uma congregação. Você está percebendo como é que é formado isso? Como que uma congregação é formada na sua personalidade? Pois é. E aí você vai ter congregações que passaram por divisões, por problemas. E do ponto de vista do que eu estou falando, isso pode ser uma oportunidade muito boa. Alguns países que perderam guerra, hoje são grandes potências porque, embora aquilo tenha sido trágico, mas também teve um lado que foi uma oportunidade para se reinventar, para nascer das cinzas. Então, às vezes, quando uma congregação passa por divisão, problemas sérios e tal, isso também pode ser uma oportunidade de um recomeço mais acertado, menos difícil. Isso vai depender muito daquelas pessoas que estão conduzindo esse processo. E é isso que Paulo está preocupado quando ele escreve para Tito e para Timóteo, dizendo, olha, é função de vocês fazerem isso, dar essa roupagem. Agora, Tito e Timóteo ficaram naquelas igrejas? Não. Eles foram lá, passaram talvez alguns anos, alguns meses, a gente não sabe ao certo, assim como Paulo também fez, e eles fizeram essa parte e depois eles saíram para outras, continuaram o ministério deles. Você está vendo? Não depende de uma pessoa. Então, não é o jeito da pessoa ali. É algo maior que isso. Isso envolve amor, isso envolve Cristo, isso envolve a maneira como a igreja lida. E é essa a marca mais importante. Jesus disse, só para eu finalizar essa parte aqui e você comentar, quem quiser. Jesus disse em João capítulo 13 que nós seríamos conhecidos, ele disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, todos saberão que vocês são meus discípulos. Pronto. Essa é a pedra fundamental da convivência de irmãos numa igreja. A partir daí, se tudo estiver convergindo para isso, pode ter certeza que essa igreja vai ser uma igreja que reflete Jesus. Vai ser uma igreja saudável. Entendeu? Tudo bem? Alguém quer comentar ou perguntar?
Fique à vontade aqui. Pode ser sem vergonha, viu? Não tem problema nenhum, não. Aqui a gente... Alex. Fale. Muito da maturidade que eu, falando de mim, né, da minha vida pessoal, que eu adquiri, foram horas batendo papo cristão com irmãos que me ensinavam, sem necessariamente estar estudando um livro, uma carta ou um versículo. Aí. Né? Então, sentar na sala e começar a falar da vida e conversar dos princípios sem precisar sequer abrir a Bíblia, um versículo. Sim. Não que nós não citamos as passagens de cabeça, mas sem assim, vai ter esse formato, nós vamos abrir na passagem tal, e agora vamos aqui, alguém vai fazer uma leitura aqui, alguém, né? Não. Eu adquiri muito conhecimento assim também e tenho buscado. Como você falou, não é que isso não serve. É lógico que serve, tem que andar junto. Mas maturidade cristã, maturidade, isso que você está falando assim, para saber lidar com as questões, muitas horas e horas e horas de relacionamento sem sequer abrir a Bíblia. É isso aí. Faz parte, tá junto, isso mesmo. Mas eu queria ouvir algumas irmãs aqui, algumas mulheres também. Eu vou falar um pouquinho, Alex. Pode falar, né? Eu acho assim, o maior exemplo do cristão, para mim, é quando começa em casa. A gente, para mostrar, porque na igreja é muito fácil mostrar que é cristão. Agora, em casa, só Deus vê, só Jesus vê o que a gente faz. Perfeito. Então, quando a gente se converte realmente, a gente trata o marido melhor, o marido trata a esposa melhor, ela trata os filhos melhor. Então, sabe? Está certíssimo. Tá? É isso mesmo. Então, perfeito. Então, para mim, assim, é um exemplo, sabe, que eu estou passando hoje, que eu vejo que cada dia eu procuro fazer o que Jesus quer que eu faça. Não o que os outros dizem para mim fazer, mas eu procuro fazer o que Jesus fala na palavra para mim. Obrigada. Quando é uma identidade, quando é a sua identidade, ela vai refletir onde você estiver. Realmente. Entendeu? É isso. Só que a conversão é uma troca de identidade, é uma nova criatura. A gente era uma coisa e vai ser outra. Mas para ser esta outra, a gente não faz não entra no batismo e já sai prontinho do outro lado, perfeito. Não. A gente batiza e vai começar o processo. Esse é o ponto, né? Muito bem. Mais alguma irmã? A transformação é de glória em glória, né, Alex? Exatamente. Tem a passagem que eu não sei dizer, mas eu sei que está lá. Acho que é Coríntios mesmo. 2 Coríntios. Oi, Sandra. Não sei se o Alex, assim, todo comentário, assim, ao meu ver, eu fiquei lembrando só de mim, sabe? Quando eu e meu marido viemos de fora, né? Ele nunca me disse como é que era a Igreja de Cristo. Meu marido é a Igreja de Cristo desde que começou, né? Ele se batizou na Igreja de Cristo com 13 anos. E eu não era. Eu não era cristã, eu não era, né? E aí comecei a ser ali onde a gente morou, lá em Trinidad e Tobago, né? Uma igreja batista que também era muito parecida com a nossa, sabe? Muito parecida bem parecida mesmo, até porque quando eu cheguei aqui, eu não vi muita diferença, sabe? Quando eu cheguei, o que acontece? Como o Mané falou ali, que a pessoa se transforma e muda. A própria igreja, porque como a pessoa vira cristã e a pessoa, nós somos a igreja, né? Aí a pessoa vai se unir. Então, a pessoa se transformou em casa, mudou, aquela coisa toda que o Mané está falando, realmente, a gente vai demonstrar aquilo ali na igreja. Também, né? Porque isso. É onde a gente se encontra, né? Então, eu fiquei apaixonada pela Igreja de Cristo. Eu digo para as pessoas até hoje que é uma igreja simples. Ela é simples. Ela não tem dogmas, não tem pode ser isso, tem que fazer aquilo, não. Ela é simples, ela segue a Bíblia, ela é simples.
Então, eu me conquistou só assim, não precisou ninguém chegar para mim falar, não precisou nada, eu enxerguei isso. Pois é. Eu vi na Igreja de Cristo isso. É isso aí. Então, eu fiquei assim, encantada, e ali a gente continuou, entendeu? Encantada assim, da Igreja de Cristo nesse sentido. Eu não queria nunca ser evangélica, porque, ser evangélica tem isso, os pastores berrando lá, gritando, fazendo isso, aquilo que eu não gostava. Eu não gostava disso aí, né? Aí não queria nem ser porque eu não gostava. Aí comecei a frequentar lá em Trinidad e Tobago. Quando eu vim para cá, nossa, não teve muita diferença. Eu fiquei encantada. E pronto. Os próprios membros da igreja demonstraram quem a igreja é. Então acho muito legal isso. Então, a cordialidade, a boa conversa, o acolhimento, demonstrar interesse genuíno pela pessoa, ser gentil, são questões que não são só de educação. Para nós cristãos, deveria ser a nossa natureza. E quando estamos, então, congregando, seja qual for o encontro ou a reunião, a atitude, né? E você tem pessoas visitando, quem são as pessoas mais importantes agora? Quem passa a ser mais importante em qualquer reunião da igreja que há um visitante? Sabe, Alex, eu me sentia super novata. Novata. Quando eu decidi batizar, eu fiquei encantadíssima. Nós fomos batizar lá numa praia, bem longe. Quando eu cheguei lá, estava um montão de gente da igreja lá. Eu fiquei encantada com aquilo ali. Fiquei encantada. Toda vez que meu marido viajava, chegávamos, um montão de gente da igreja estava lá no aeroporto nos esperando. Sim. Então, aquilo tudo ali foi uma emoção muito grande para mim. Foi uma soma. Aí eu sou apaixonada pela Igreja de Cristo, pela simplicidade dela e demonstrar tudo que ela faz dentro da palavra. Essa deve ser uma marca muito importante de uma igreja saudável, né? João, eu sei que você está com a mão ali, João, mas espera um minutinho. Tem mais alguma irmã? A Suelita aqui, a Cida, Queca, Luísa, Bia, Cleo, né? Alguma irmã quer falar mais um pouco? Pessoal. Travou. Não, travou não. Eu fiquei em silêncio mesmo. A mão é que a sua câmera travou, Alex. Você parou. É que coincidentemente você ficou em silêncio e a tua câmera travou. Inclusive estava uma careta aqui. Agora desmanchou a careta. Parabéns, a careta. Tá certo. Pois bem, então. Tá bom. Então vamos lá, João Verdun. Eu queria dizer assim, que eu já fui subestimado dentro da congregação por minhas opiniões, né? E alguns questionamentos, assim, de ver o irmão lá na frente falar. Eu digo, irmão, isso que você falou lá, eu acho que, na minha opinião, biblicamente, não convém. Porque ele estava atribuindo, assim, tipo assim, uma pessoa sair de um acidente gravíssimo e ninguém acreditar que aquela pessoa saiu com um pouco de pequenos arranhão. E logo nós, um cristão estudioso da Bíblia, atribuir que foi Deus que tirou aquela pessoa dali. Eu acredito que a gente tem que ter moderação nessas questões. E aí ele disse assim para mim, não, vou esperar um irmão, um dia que chegar um irmão lá de São Paulo. Aí chegou um dia um irmão e disse, que tal a gente perguntar para o irmão? Olha, o irmão disse assim, melhor do que eu. Sabe? Ele ilustrou a essência, né, dessa questão. Então eu vejo assim que estudar a palavra de Deus e ter a mente de Cristo para a gente ser profissional de ensinamento aqui para poder salvar almas, não é como uma faculdade comum que as pessoas se formam e depois vão praticar, que o olho e a prática de gestos vão corrigir e em cima de erros. Porque o nosso inimigo é espiritual, nós precisamos estar juntos, nós precisamos aproveitar todas as reuniões e tentar fazer com que isso aconteça. Aos domingos no churrasquinho, eu vejo gente disparando, correndo da igreja para casa, sabe? Nas reuniões, no churrasquinho que a gente faz.
e perde aquele grande momento maravilhoso de saber a minha experiência nos meus sofrimentos, eu ouvindo outro. Então, essa busca de lutar aqui para eu conseguir me salvar, minha alma já está dentro de mim uma guerra, e agora eu tenho que compreender que o ser humano não é meu inimigo, e saber que quase em seguida, a gente está sofrendo por pessoas que passam na nossa frente. E isso aí nós vamos ouvir muito numa reunião, num churrasquinho. E isso aí, então, é uma luta espiritual, que a nossa formação, o nosso lucro, como Paulo diz, a morte seria o nosso lucro, nós vamos ter esse lucro só quando morremos. E por isso que nós temos que aprender a lutar, porque não é uma luta contra a coisa que nós vemos. Então é preciso, pela experiência de cada um, a gente ouvir, como o nosso irmão disse aí. Eu aprendi muitas coisas sentado depois do culto numa mesa, numa rodinha de chimarrão. Sim. É maravilhoso isso. E eu vejo... E eu vejo as pessoas subestimar irmãos que chegam na igreja com ideias maravilhosas que precisam ir ajustando ali, ser batizados, mas nós precisamos respeitar essas opiniões. Claro. Isso chama-se comunhão. Né? É a segunda coisa que foi dita lá em Atos capítulo 2, quando Lucas fez o primeiro relatório da igreja, que é o relatório de uma igreja saudável, bem fundamentada, né? É o participar ali da comunhão, da doutrina, né? Da comunhão, do partir do pão das orações. Então é isso. Muito obrigado. Verdade. Eu ia perguntar aqui para Sueli, alguma coisa para falar, Sueli? Você sempre traz umas palavras bem interessantes. Abriu o meu? Abriu. Então, você falou isso da gente chegar numa congregação e estranhar os costumes, né? E eu já passei essa experiência, estou passando, inclusive, de chegar e estranhar, como você falou, os cumprimentos, né? Se você não falar graça e paz nessa congregação onde eu estou, você não é um cristão. Pois é. Entendeu? E esses costumes trazidos, assim, talvez de uma igreja evangélica, eu acho que talvez a liderança tenha a ver com isso. Claro. Por isso que Jesus, né? Por isso que tá lá os critérios para você ser um presbítero. Não pode ser um só, né? Senão as ideias são humanas e é uma pessoa só e vai errar. Mas é exatamente esse o ponto. É exatamente esse o ponto. Nenhum desses costumes são relativamente importantes ao ponto de se tornar um critério para julgar alguém. Mas eles têm a sua importância pessoal. O que não pode acontecer é essa sobreposição de que a nossa identidade aqui, você tem que ser assim. Espera aí, a gente tem que seguir Jesus e ser como ele. E a fundamentação é o amor. Mas um monte de coisas são coisas nossas, pessoais. E que, às vezes, a pessoa que tem, ou a liderança, ou os que têm mais influência, querem, na verdade, fazer réplicas, né? Daquilo que eles aprenderam e acham que é o melhor. Então, esse é um dos aspectos, entendeu? Da sobreposição. Então, com quem nós parecemos, né? Será que, porque um irmão não fala essa expressão, ele está errado? Ele deve ser visto de uma maneira errada? Então, isso são trejeitos e hábitos que muitas vezes tornam uma igreja não acolhedora, na verdade, né? Tornam a igreja sendo ali uma forma, né? Ou uma caixinha, ou uma casinha, ou um quadradinho ali, e fica aquela panela ali fechada, né? Obrigado. É isso aí. Alex, eu quero falar um pouco. Oi. Acho que é difícil a gente esquecer. Eu fui a Florianópolis quando a igreja era na Padre Roma. Sim. Rua Padre Roma. A congregação se reunia lá. Passei nessa rua hoje. Depois ela se mudou
para a rua Fernando Machado. Isso. E ali eu conheci o irmão Nilton e a irmã Neia. Uhum. Eles sempre foram um exemplo de dedicação, de educação, de gentileza com todas as pessoas que lá chegaram. Uhum. Então, é difícil a gente esquecer esses irmãos. Tão gostoso do tratamento, cuidavam, que a gente ia lá, demorava para ir, mas quando está lá, eles recebiam a gente com braços abertos, sorrindo, né? Do tempo que o Ken, era o Ken que ainda estava lá com outro americano, e o Ken depois inicia lá a Guanabara com o Alan, né? Isso. Sai dali e inicia lá. Então, eu quero dizer que eles sempre foram ali um exemplo dentro da congregação de Florianópolis. Ali. Quantos anos isso? Anos? Obrigada, querido. Mais anos, né? Falando a verdade. Aí faz anos, né? Faz muito tempo. É muito tempo. Então, veja só. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu não só também fui muito bem recebido por este casal, mas fui muito bem recebido, e eu tenho lembranças assim maravilhosas de altos papos com a Queca e o Beco, né? O Alberto. Eu ia falar agora. Isso, de altos papos, de conversar, de dar risada, Então, assim, eu posso citar alguns outros irmãos e irmãs que, ao longo do tempo, nós fomos nos relacionando. E assim, isso marca a gente, marca profundamente a gente. Agora, é muito mais provável que você, na prática, não se lembre especificamente de uma pregação de 2 domingos atrás ou 3 domingos atrás. Você absorveu e tal, mas que você não se lembre. Mas, com certeza, você vai se lembrar de situações e momentos assim. Daquele carinho. De carinho, de... Até do churrasco que o irmão Nilton convidava para fazer lá, né? Até disso a gente lembra. Sim, sim. Lá, eu participei com ele. E é isso que as pessoas lembravam de Jesus. Ele tinha, junto com uma palavra de fé, ele tinha o abraço, o toque, a boa conversa, o café na beira da mesa ali e tal, né? Eu e meu marido, nós fomos recebidos por diversas pessoas, mas o que nos focou foi a Raquel e o... Nossa, a Raquel veio de braços abertos assim e abraçou muito a gente ficou ali, lógico, tinha todos esses nossos irmãos lá, a gente se entrosou com todos, né? Aqui mais assim foi foi a Raquel que ficou na memória. É fundamental. Lá, né? Irmãos assim são fundamentais. Mas ali estava, acho que a Sueli estava com a mão levantada. Hein? Oi, Sueli, pode abrir aí e falar. Me responde uma dúvida, Alex. Teve uma vez que eu tive uma conversa com um irmão que estava se mudando para uma congregação. Começando, não, já estava começada a congregação. E ele estava indo para lá para ajudar, para apoiar. E aí eu falei para ele, olha, cuidado para você não pegar a identidade daquela congregação da onde você veio, porque era uma pessoa só, um evangelista. Cuidado para você não pegar aquele modelo. Isso. Sabe? E trazer para cá. Estava errada? Não, e sim. Eu vou parafrasear o Ennio Latorre. Sim e não. Você não estava errada, porque cada congregação é diferente em vários aspectos de uma outra, e não existe um formato, entendeu? Por exemplo, se nós estamos falando que vamos ser conhecidos por causa do amor, quem disse isso foi Jesus, né? Se vocês amarem, todos conhecerão. Então, vamos lá. As pessoas, elas são amadas do mesmo jeito? Não são. Não são. As pessoas elas se sentem e são amadas e queridas
de acordo com a experiência, as características que são pessoais, que são delas. Jesus tinha essa sensibilidade, não é? Então, tem mães e pais aqui que têm filhos e que um filho você ama, mas você sabe que por causa do jeito da personalidade dele, você ama. Isso não tem diferença no sentido de amar, mas no sentido de como você demonstra amor, que é diferente para outro, né? Tem homens que não gostam muito de carinho, tem homens que adoram carinho. Então, nós somos diferentes. Então, se uma pessoa ela vai para uma congregação e ela quer levar um modelo fixo para formatar nas relações daquele lugar, isso é errado. Porque nós vemos na Bíblia, por exemplo, que Barnabé ele foi enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia da Síria, uma igreja já mista, judeus e gentios, e lá, o que ele fez quando chegou? Ele observou, o texto diz isso, ele observou. E ele ficou muito alegre com o que ele viu e ele começou a encorajar as pessoas e a motivar as pessoas. Então, ele não chegou lá dando ordem, dizendo, olha, eu vim aqui a mandado dos apóstolos, então eu sou o cara. Não, ele chegou de forma discreta, ele chegou apoiando os irmãos, ele chegou deixando a coisa fluir, e depois ele foi estruturando aquela congregação, chamou Paulo, treinou outros irmãos, é um processo. Então, por outro lado, quando você vai, você também vai perceber que há carências naquela igreja, que há coisas que podem ser melhoradas, aperfeiçoadas. E, às vezes, isso vai levar tempo para estruturar. Então, tem as duas coisas, Felipe. Nunca é bom... Eu já estive, por exemplo... E você sabe aí, tem congregação que a gente já congregou em comum, mas que, por exemplo, eu vi muitas discussões em que foi uma igreja que teve problemas com a liderança num determinado momento, e eu vi muito justificativa dizendo, mas lá em tal igreja era assim, lá em tal igreja a gente fazia assim, lá a gente fazia assado. E aí, os próprios irmãos começam a ficar assim, poxa, mas peraí, se tal igreja lá fazia isso, é com eles, a gente não precisa fazer isso, a gente pode fazer outra coisa. E não é assim, não dá certo, às vezes, uma metodologia num lugar e em outro. Então, tem que ter essa sensibilidade, não é? Então, a maturidade está aí, em ser fiel à sã doutrina, mas, ao mesmo tempo, respeitar essas questões e, ao mesmo tempo, ensinar a igreja a ser madura, a fluir as coisas, sem que estas coisas, como a experiência que você teve, de se sentir julgada porque você fez um cumprimento diferente. E isso é um absurdo, né? Não deveria acontecer jamais, né? Mas acontece. Então, nós precisamos ser espertos para saber lidar com essa situação. Essa é a fomentação que a gente está fazendo aqui, tá certo? Bem, meus queridos, se não tiver alguém aí com o coração ardendo, porque se tiver, pode falar. Mas se não tiver, nós estamos no nosso horário aqui e vamos respeitar o nosso horário, né? Alguém gostaria mais aí com o coração? Eu preciso falar, então aproveita. Ok. Então, eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Espero que esse papo, né, essa conversa aqui tenha sido uma conversa boa e saudável e tenha ajudado a gente a pensar um pouco mais, tá certo? Então, finaliza com a oração, então, Alex. Vamos finalizar, então, com uma oração. Vamos orar. Alex, Soberano... Oi, fale. Desculpa, pode falar, Reinaldo. Desculpa. Não. Pode falar. É um bate-papo. Eu não sei se todos viram, não sei se você viu, o Leandro Rosa, que até comentou bastante no início, saiu e ele escreveu no chat. Sogro da filha dele acabou de falecer quando ele saiu. Né? Não, eu não vi. Então, por isso ele saiu. Então, acho que cabe orar pela família da filha dele ali, deles. Vamos fazer isso. Ele escreveu, eu vou ler o que ele escreveu, tá? Tá. Meus amados, vou ter que sair da reunião, peço oração pela família de Orides,
é sogro da minha filha, estava hospitalizado, acabou de falecer. Vou ver o que eu posso fazer neste momento. Ai, meu Deus. Por isso ele Alex, saiu. Oi. Fale, Luiz. Eu gostaria de aproveitar e já pedir oração pela Benta. Acho que todo mundo conhece a Benta. Sim. Ela está morando com uma sobrinha dela aqui em São Paulo, mas a sobrinha me ligou hoje. Ela não está andando, já não reconhece mais ninguém. Ela está bem doente, tá? Então eu peço oração pela saúde dela. A sobrinha está precisando colocar ela em algum lugar, porque a sobrinha trabalha, né? Não tem quem cuide dela. Puxa. Então, ela até ligou para pedir ajuda para poder... Você sabe onde a Benta está congregando? Estava congregando ou não? Ela não está congregando, ela não está conseguindo nem ler Bíblia mais. Mas eu posso te passar o telefone da Ana, que é a sobrinha dela. Tá bom, eu agradeço. Passa no pessoal para mim. Tá, obrigada. Aqui os irmãos de Arthur Nogueira, que estão aqui, conhecem bem a Benta, porque ela era irmã nossa lá, né? Congregava conosco lá. Dá o telefone dela, Alex. Eu tenho o contato da Benta, eu tenho. Eu falei com ela há meses e meses, há uns 5 meses atrás eu conversei com ela, mas faz um tempo, eu acho. Mas eu pego aqui depois o da sobrinha dela, com a Luísa. Eu quero também, Alex. Tá bom, então. Aí, a Luísa me passando, eu te passo, tá? Vamos orar, então. Soberano Deus e glorioso Pai, nós sabemos o quanto é importante, ó Deus, a gente não perder o rumo, não vacilar naquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Nós sabemos, Pai eterno, que o Senhor nos deu o teu Espírito, anjos para ministrar e nos servir, a tua palavra, tudo, Pai eterno, para que nós tenhamos todas as condições de poder nos corrigir nesta vida e andar segundo a tua vontade. E é isso que nós queremos, Pai. Abençoa, ó Pai, os irmãos e irmãs aqui, as congregações representadas, para que sejam congregações saudáveis do Senhor, que demonstram amor nas suas relações, esse amor que nós vemos em Jesus. Mas, Pai, nós sabemos também que vivemos num mundo contaminado, que o nosso corpo desvanece. E, Pai, enquanto estávamos aqui, Pai, 2 notícias que nos tocam o coração, Pai, e nós queremos colocar diante do Senhor. Que o Senhor esteja, Pai eterno, com a família, Pai eterno, de Eurídice, que partiu, deve ser muito complicado, Pai eterno, a gente não sabe em que circunstâncias isso aconteceu, mas consola essa família, dá sabedoria, Pai eterno, para o irmão Leandro, para ele poder ser útil no consolo, no conforto dos familiares, como cristão. E em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, isso. Mas também, Senhor, te pedimos que o Senhor esteja movendo pessoas, irmãos e irmãs, para apoiar e ajudar a Benta, Pai. Uma irmã que tem um histórico, Pai eterno, de resistência, de permanência, que o Senhor esteja cuidando da saúde dela, movendo pessoas como esta sobrinha, mas outros irmãos, para que possa dar um conforto nessa fase que ela está passando agora, que é uma fase muito complicada, Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja com cada um de nós aqui, nos ajudando a ter essa visão, essa força, nos protege do mal, nos dá uma boa noite de descanso, e é em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos, Deus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu? Estamos juntos aí. Quarta-feira estamos juntos às 20 horas, quem quiser participar. Amém. Obrigado, Alex. Boa noite a todos. Tchau, Lúcio. Boa Glória a Deus. Tchau, Nelson. Beijo no coração de todos os amados. Boa semana. Obrigado. Fiquem em paz. Valeu.